Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos surpreende com seu perdão e transforma a culpa humana em compaixão. Em sua misericórdia, sempre excede nossas estreitas expectativas, para abrir caminho em meio a nossas fragilidades. Só o amor misericordioso de Deus nos reconstrói por dentro, destrava nosso coração e nos move em direção a horizontes maiores de busca, responsabilidade e compromisso. Livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. Salmo 50. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. Carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
segura e digna de ser acolhida por todos, é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Jesus atraía cada vez mais coletor de impostos, pecadores, soldados, o tipo de gente que tinha ido também a João Batista. Todos queriam ouvi-lo e acompanhá-lo, pois sua presença agradava, fortalecia e aliviava. Em contrapartida, os fariseus e os escribas, resistentes àquela maneira de ser de Jesus, odiavam-no até a morte. Então Jesus conta 3 parábolas a todos esses corações de pedra. A primeira delas apresenta um pastor com 100 ovelhas. Se ele perde uma delas, deixa as 99 em um lugar seguro para ir em busca daquela que se perdeu e a procura até encontrá-la. Se por acaso o pastor acha a ovelha, coloca-a nos ombros e vai alegre para casa. Chama os vizinhos e festeja, porque encontrou a ovelha que tinha se perdido. Da mesma forma, Deus se alegra com alguém que se converte. Na segunda parábola, Jesus fala de uma mulher que tem 10 dracmas e perde uma. Ela não acenderia uma lâmpada, tomaria a vassoura, varreria cuidadosamente a casa e persistiria na busca até encontrar a moeda? Novamente, como na parábola anterior, se ela encontrasse a dracma perdida, comunicaria imediatamente o fato às vizinhas e se alegraria por tê-la encontrado, por ser parte significativa de suas economias. Do mesmo modo, o Pai procede em relação aos seres humanos. Haverá grande alegria por um só pecador que se converta. As 2 parábolas anteriores servem de preparação para a terceira parábola da misericórdia. Um pai com seus 2 filhos. Deus com os pecadores e com os que se achavam justos. No relato, o filho mais novo pede sua parte da herança e parte da casa do pai para uma terra estrangeira e distante. Conforme o costume daquele tempo, o filho mais velho ficaria com a herança e com os direitos da casa paterna,
enquanto os mais jovens receberiam uma porção menor e teriam de se arranjar fora de casa. O filho que partiu gastou tudo o que possuía e tinha dificuldades até para se alimentar. A fome era tanta que desejava comer a comida dos porcos. Diante da deplorável situação, o filho reflete sobre a vida e, envergonhado, decide voltar para a casa paterna. Afinal, os empregados de seu pai tinham melhor condição de vida do que ele naquela terra. O filho gostaria de, ao menos, ser tratado como qualquer um deles. Contudo, o pai age de maneira surpreendente. Ao invés de rancor, rejeição e castigo, o pai se encheu de compaixão. Correu ao seu encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho, arrependido do que fizera, confessa o pecado contra Deus e contra o pai, dizendo nem se sentir digno de ser chamado de filho. Entusiasmado com o reencontro, o pai ordena aos empregados que o revistam de nova dignidade: roupas novas, anel no dedo e sandálias nos pés, pois o filho se encontrava em nova condição diante do pai. Além disso, o pai festeja alegremente o retorno do filho recuperado com vida. O outro filho, o mais velho, ficara trabalhando no campo. Ao se aproximar de casa, ouviu o barulho de festa, surpreendeu-se e perguntou a um dos servos qual o motivo da agitação. Ele se enraiveceu ao saber o motivo dos festejos. Talvez preferisse uma punição ao irmão pelo prejuízo material causado ao patrimônio familiar. Mais uma vez, o pai age em favor dos seus filhos. O irmão justo ficou muito revoltado e não queria entrar na festa. O pai saiu e veio buscá-lo, insistindo para que participasse da sua alegria. O filho mais velho retruca, recordando sua dedicação ao trabalho, sua fidelidade e ressaltando nunca ter festejado nada. O pai não discorda da resposta dele, mas convida-o a compreender que era necessário festejar o irmão caçula que havia tornado a viver. A misericórdia é o principal atributo de Deus proclamado por Jesus e deve inspirar o modo de proceder de todo ser humano. As parábolas contadas no Evangelho apresentam dois elementos principais que devem permanecer na nossa prática cristã: a alegria, pela experiência de que Deus nos ama com um coração misericordioso, e a misericórdia, como conduta libertadora consequente a tal experiência. Aqui nos encontramos envolvidos por uma mensagem essencial e decisiva para nosso ser cristão. Oremos. Bom Deus, Tu fazes festa quando alguém retorna à beleza do viver saudável em Teu aconchego. Obrigado pela oportunidade que nos dás de voltar ao Teu espaço da harmonia, da paz, da dignidade, da vida, e que tenhamos a sabedoria de aderir ao que Jesus nos ensinou. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, faça nosso coração semelhante ao vosso. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.